Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Apicultura para Iniciantes da Embrapa. Meu nome é Vanderlei Donizete Acácio dos Reis, eu sou pesquisador na área de apicultura da Embrapa Pantanal, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Eu vou falar com vocês do módulo 5, a parte 2, que é o povoamento do apiário pela utilização de caixas iscas para realizar a captura de enxames. Mas tudo bem, o que são caixas iscas, né? Essa imagem é bem ilustrativa. Nós temos 4 colmeias que estão sendo utilizadas para esse fim. Vocês podem observar que elas têm cores diferentes, mas são todas do mesmo modelo e são utilizadas para a obtenção e a utilização para esse fim. Bom, quais as recomendações mais pertinentes quando você quer fazer a captura de enxames por meio de caixas iscas? Primeiro, você deve colocar as caixas iscas a uma altura de aproximadamente 2 metros do solo. Vocês viram naquela imagem anterior que eram caixas para 10 quadros, né? Essa é uma caixa menor, de madeira, pode ser feita também de papelão e outros materiais. Essa tem um núcleo, que pode ter várias quantidades de quadros, mas mais comum de 3 a 5 quadros. Você pode também utilizar as caixas iscas numa posição que ela fique ligeiramente inclinada para frente e todas devem ser instaladas na posição vertical. Essa está em cavalete de madeira, mas elas podem estar também penduradas por meio de cordas, arames, em árvores, galhos, mourões, estrutura metálicas, qualquer material que possibilite a captura com segurança desses enxames. É muito interessante também que nessas colmeias, né, sejam instaladas quadros com cera de abelha, mas não a cera ocupando todo o quadro, né, que viria até essa região. Você vai colocar tiras de cera alveolada, que é o nome desse material, e que vai dar origem a crias de operárias. Tudo bem, quando elas começam a trabalhar, elas estão migrando, e elas vão puxar nessa região também crias de operárias. E normalmente nos cantos vão fazer os alvéolos, que darão origem a zangões. Então essa é uma estratégia muito utilizada e muito eficaz para coletar esse material. Por que utilizar colmeias aqui, né, que são essas habitações racionais, de tamanhos diferentes? Porque na natureza você vai ter colônias que estão migrando, que são os enxames, que possuem também tamanhos diferentes. Então é interessante, se você colocar e tiver disponibilidade, colocar mais de um tamanho, porque elas vão entrar aqui pelo alvado e vão estar ocupando todo esse espaço. Se o enxame é muito grande, naquele material anterior, vai ter essa dificuldade para um enxame muito grande. Em compensação, aqui você tem vários materiais. Então, pode capturar aqui, um enxame pequeno ou um enxame de grandes proporções. Normalmente, no começo do período de enxameação, você vai tendo enxames maiores. E com o passar do tempo, colônias, enxames com menor número de população. Isso é o usual, né? Aqui nós verificamos que a caixa isca também deve ser instalada em locais protegidos de inimigos naturais, por exemplo, formigas, tamanduá, tatu, e intrusos, por exemplo, cuíca, outros marsupiais e outros animais, vespas também, que podem utilizar para a colmeia, a caixa isca, para fazer suas colônias. E o local também deve ser abrigado de ventos excessivos. Aqui também as caixas iscas devem ser evitadas de colocar no interior de áreas com vegetação densa, que dificulta a localização das abelhas desse material, e também pode ocasionar acidente com pessoas que estão movimentando, caminhando, animais, né? Aqui é muito um exemplo de uma caixa isca que está sendo utilizada.
Aqui, vamos assumir que nesse local chegou um enxame que estava aqui embaixo, os apicultores vieram para evitar que ele entrasse aqui nessa área, podem ter removido a cobertura e deixaram aqui, capturaram a rainha, provavelmente, colocaram dentro da colmeia e estão deixando aqui para que as abelhas entrem nesse local. Então, aqui o que ocorre é que essas abelhas vão entrar nesse local, daqui a 1 ou 2 ou 3 dias, ou alguns dias, você verifica que a colônia está no local e você vai fazer a remoção da colmeia povoada, né? Por exemplo, olha aqui, ó, montar a caixa isca no campo também, isso é possível aqui, sobre outra caixa, dessas caixas de supermercado. Observem o tamanho dessa colônia, que é bastante interessante, bastante populosa, dessa que está ocupando agora a caixa, e você deve também colocar lá esses materiais, preferencialmente em períodos que ocorre enxameação natural. Ah, mas como é que eu vou saber disso? Consulte a literatura disponível nas várias fontes, na internet principalmente, hoje é o meio mais comum de realizar essas buscas, né? Ou também entrar em contato com associações de apicultores, cooperativas, ou com apicultores já estabelecidos. Então, se você pretende iniciar na atividade, faça esses contatos, pergunte qual que é o período de enxameação, que pode ser diferente, e é diferente para cada região. Por exemplo, no centro-sul aqui, é normalmente na primavera, e na região norte é no período das chuvas. Aqui no Pantanal é muito comum também ocorrer a enxameação, quando o ciclo, o pulso está ocorrendo a inundação, a água chega, tira as colônias dos locais que elas estavam estabelecidas, porque vai ser alagado, e elas vão buscar novos locais. Então, aqui no Pantanal é muito comum você ter enxameações em grande quantidade quando o fluxo de inundação, né, ou seja, a cheia está chegando em uma determinada região. Então, é muito comum que elas migrem, as colônias, as abelhas migrem para as matas ciliares e é muito interessante tomar muito cuidado nesse período também, para evitar acidentes. Depois que essa colônia colmeia foi colocada, é fundamental que o apicultor faça revisões periódicas. A revisão, o que consiste? É verificar se está pelo alvago aqui, se está ocorrendo a entrada e saída de abelhas, se tem alguma movimentação de abelhas ou de um daqueles intrusos ou outros animais, e você fazer esse acompanhamento. Então, porque, óbvio, se tiver intrusos, você remove, tira, por exemplo, marimbondos, limpa o material para evitar que ela não perca a capacidade de alojar as abelhas, que é o seu objetivo, né? Perfeito, capturou a abelha, ótimo, maravilha. Aí o apicultor ganhou, a apicultura, a pessoa que está desenvolvendo a apicultura, conseguiu mais um enxame novo. Então você aguarda de 3 a 7 dias, verifica que essa caixa isca está povoada, as abelhas já começaram a puxar os quadros, possivelmente já deve haver crias aqui, e aí a possibilidade de você obter sucesso é muito maior. Depois que você vai fazer a substituição dos quadros, você vai passar esses quadros da caixa isca para a caixa que você vai utilizar no seu apiário, você vai trocar esses quadros com cera por quadros novos, totalmente ocupados com aquela cera, e não somente aquelas lâminas. E vai colocando, preferencialmente, nas áreas centrais, os quadros com as crias, e vai trocando os quadros que não foram ocupados por quadros com lâminas inteiras de cera, normalmente nas laterais ou intercalados, dependendo do tamanho da colônia. Então, isso é interessante, você verificar o apicultor, a apicultura, e ir fazendo esse trabalho. E aí, depois, você libera novamente essa caixa que foi povoada, né, como caixa isca, e vai utilizar para levar para o campo novamente, para voltar a ter a possibilidade de capturar uma nova colônia. Bom, tem possibilidade
de você obter sucesso só com aquela lâmina, mas de cera e o quadro já utilizado, utilizar uma caixa que já foi povoada, mas você vai ter outras opções para melhorar essa eficiência, que seriam, além de utilizar as tiras de cera, utilizar extratos de plantas aromáticas para passar erva cidreira, capim-limão, laranjeira, ou outras plantas, por exemplo, e fazer extração e pulverizar, colocar. Outra coisa que você pode melhorar muito a atratividade dessas caixas iscas é colocar extrato de própolis, ou mesmo aquela borra dentro da colônia, né, dentro da colmeia, onde vai ter a colônia, né? Então isso aumenta muito a possibilidade de ter sucesso na captura. Então, outra coisa é utilizar quadro ou caixas que já abrigaram outros enxames, por exemplo, aquele material que estava sendo transferido. Então, essa colmeia aí, que já foi povoada por algum enxame, a atratividade dela é muito maior. Você também pode utilizar produtos comerciais para melhorar a atratividade dessas caixas iscas. Esse material é conhecido como caça-enxames, tá? Nas lojas de agropecuária, pela internet, você consegue, tem vários produtores. Bom, se você está utilizando essa técnica da captura por caixa-isca, que é a captura passiva, qual que é a principal vantagem? É o custo. Você não vai ficar se deslocando, fazendo grandes deslocamentos, indo até onde está a colônia instalada para fazer a captura direta, né, a captura ativa. Então, a abelha vem até a colônia. Isso facilita muito, porque você não tem todo aquele desprendimento de material, equipe. Então, a abelha entra por conta própria. Entrou, povoou, depois de 5 a 7 dias dela estabelecida, você faz a remoção, leva para o apiário, normalmente só fecha o ovado. Então, tudo isso é economia. Então, você tem uma grande redução dos custos para povoar seu apiário. Essa é a principal vantagem, né? Mas quais são tem desvantagens? Sim. Como toda técnica, ela tem algumas vantagens e algumas desvantagens. O que o apicultor deve buscar é aquela que melhor fica adequado para a sua realidade. E quais são as desvantagens, então, das caixas iscas? A maior dificuldade do planejamento da atividade apícola. O que quer dizer com isso? Você, no início da safra, você não sabe quantas colônias você vai ter disponíveis quando utiliza essa técnica, né? Então, você tem dessa forma, você pode aproveitar menos a florada que você vai ter, porque você pode obter as colônias no meio ou no fim da florada, e, além disso, as colônias podem ser pequenas. Então, você vai ter que desenvolver mais o número de abelhas nessa colônia, e quando terminar a florada, você só produziu abelhas. E às vezes você não consegue aproveitar para produzir mel, pólen, própolis, o que seja o objetivo, por exemplo, da sua produção. Outra dificuldade, e é grande, é que você não tem certeza da qualidade genética da rainha e a sua idade. Porque na biologia na evolução da abelha africanizada, a rainha que abandona a colônia é a rainha antiga. Ou seja, ela pode estar com idade avançada e uma capacidade menor de postura. E, além disso, você não tem conhecimento de várias características, por exemplo, o estado sanitário, o nível de defensividade, entre outras características. Por exemplo, se a colônia é mais direcionada para a produção de mel, pólen ou própolis. Então, você não tem essas informações, por exemplo.